e que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos cubra com a sua luz rosa de puro amor, nos nutrindo num caminho de verdadeira evolução espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nós hoje iremos continuar com o tema da autodefesa psíquica, da defesa psíquica e de como entender esse processo de como trabalhar a nossa mente para nos tornarmos mais fortes, mais confiantes e aprender a observar a influência da convivência em grupo e de como essa influência acaba modificando a nossa forma de pensar. Lendo esse livro aqui há algumas semanas, como vocês sabem, e vou tentar aprofundar ainda mais hoje para a gente entender o quanto as pessoas têm uma grande influência sobre a nossa mente. O livro que eu estou usando de base para ajudar na palestra é o livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune, que eu já venho mostrando aqui há várias semanas. E hoje a gente vai fazer a leitura barra interpretação do capítulo número 20, quer dizer, do capítulo número 19, que trata sobre os métodos de defesa psíquica. Obviamente eu não vou ficar lendo o livro, eu vou, como sempre, trazer reflexões e ir fazendo a palestra, base no que tem escrito também no livro, eu vou mostrar como realmente o que eu estou falando tem um sentido muito profundo para a gente tomar as escolhas corretas. Bem, como vocês sabem, esse livro ele é um livro que ele foca em nos auxiliar a perceber aonde estão as brechas no processo da gente tomar as escolhas que nos auxiliarão a criar a barreira correta para evitar ataques psíquicos e energéticos. Na palestra anterior eu fiz até uma explicaçãozinha, para quem estava lá deve lembrar, que eu falei que, por exemplo, quando a gente tem uma casa e a gente quer proteger mais essa casa, a gente pensa no quê? Nas entradas que tem nessa casa, a gente pensa em colocar um cadeado melhor, a gente coloca fechadura, a gente coloca meios para dificultar que alguém adentre essa casa. E geralmente, quanto mais bens materiais a pessoa tem dentro de casa, ou quanto mais rica ela é, tecnicamente mais ela tem o desejo de manter a casa dela protegida contra esses possíveis ataques de pessoas físicas que venham roubar ela. E eu expliquei a vocês que, correlacionando, fazendo uma lei da correspondência aqui, a gente pode parar para pensar o mesmo em relação à nossa defesa espiritual contra espíritos atrasados, contra energias atrasadas e contra pessoas. Porque assim na Terra como está nos céus. Eu também fiz uma analogia explicando que, diferente do ladrão físico, que a gente pode colocar uma porta de ferro, uma porta de madeira e proteger com a fechadura, o espírito obsessor ou espírito atrasado, ele depende do campo energético da casa para definir se ele vai conseguir ter acesso ou não àquele local. Eu expliquei para vocês que existem meios de fazerem proteções espirituais na nossa casa que criem barreiras energéticas que impeçam a entrada de espíritos que não estejam associados com a nossa egrégora. Egrégora é um termo que significa um conjunto de energias. E geralmente a nossa casa ela tem uma egrégora, ela tem um conjunto de energias associadas à vibração que é realizada naquele local. Como eu já expliquei, se você é uma pessoa que faz orações, que tem uma rotina boa, que tem bons pensamentos, enfim, você cria a egrégora da sua casa, a energia da sua casa, com uma determinada vibração. E como espíritos trabalham com vibração, espíritos que estão na sua frequência energética poderão adentrar a esta casa e espíritos que estão fora desse padrão energético, eles não conseguirão adentrar. Por isso que é muito importante que você sempre esteja vibrando boas energias e trabalhando na sua casa bons sentimentos e nutrindo boas virtudes nos seus pensamentos e nas energias que você coloca nessa casa. Por quê? Porque ao fazer isso, você estará decretando que é aquele tipo de energia que pode ou não adentrar na sua casa. Por exemplo, se ao acordar você tem um costume de fazer orações, você já está vibrando uma energia boa e positiva, dizendo: olha, nessa casa eu quero uma energia de paz, de amor, de devotamento.
Se você tem o hábito de, sei lá, ter um oratório na sua casa, um local onde você coloca algumas imagens que você tem afinidade, você faz orações todos os dias naquele oratório, você está mais uma vez decretando para o universo e para a energia da casa que é aquela energia de devoção, de respeito, de carinho com esses espíritos e com essas entidades, com esses santos, seja lá o que for, que você quer que tenha naquela casa. E esses espíritos, por sentirem a sua energia, eles vão ajudar você por causa do vínculo. Lembram, lá nas primeiras palestras sobre defesa psíquica, eu falei muito sobre a importância do vínculo, de que nós temos livre-arbítrio, mas se a gente pede a Deus proteção, se a gente pede aos nossos guias proteção, a gente está dizendo, olha, eu estou dando parte do meu livre-arbítrio para que vocês possam me influenciar positivamente para que eu esteja no caminho correto e assim eu possa evoluir. Então, eu dei todo esse preâmbulo na última palestra explicando sobre o quão é importante observarmos os vínculos que nós temos ao nosso redor para saber perceber que tipo de energia está adentrando a nossa casa. Eu expliquei também sobre a importância da gente analisar que tipo de pessoas nós convidamos para entrar na nossa casa, no local físico da nossa casa. Por quê? Porque ao dar permissão a uma pessoa para entrar na sua casa, você tecnicamente também está dando permissão à energia dela, à vibração dela. Possa ser que você passou o dia inteiro pensando coisas boas, vibrando coisas boas, mas se você deu permissão para aquela sua amiga fofoqueira entrar na sua casa, e vocês passaram a tarde inteira tomando chá, café, comendo bolacha e falando mal da vida de todo mundo, você deu espaço para que essa vibração dela e essa vibração de interesses e de coisas dela adentrasse aquele local. Eu não estou dizendo que você não pode ter amizade, eu não estou dizendo que você não pode conversar fofoca às vezes, eu só estou dizendo que você tem que ter consciência da energia que está adentrando naquele local com isso, e você tem que ter consciência do que você está movimentando energeticamente num local que deveria ser sagrado, que é a sua casa. Porque a sua casa é como se fosse um templo para orações e devoções ao Deus que você é. Quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai num templo, aquele local não é alegoricamente a casa daquela entidade, a casa de Jesus Cristo, a casa de Buda, o local onde a gente vai para trabalhar e receber as energias daquele espírito ou daquela egrégora. Então, a sua casa, ela é o templo onde você vive. Por exemplo, para você entrar numa igreja, eu acho que tem umas regras sociais do tipo, você não pode entrar, sei lá, de biquíni, ou então de roupa curta, roupa decotada, enfim, numa igreja, certo? Da mesma forma, você deve ter regras para quem entra na sua casa, não é? Deve ter regra de quem pode entrar, a pessoa tem que ser alguém que você conhece, tem que ser alguém justo, a pessoa, sei lá, não pode soltar palavrão, não pode beber. Cada um tem a sua casa e cada um cria as regras da sua casa, correto? Então, uma das principais coisas para você saber como é que está a proteção, energética do local onde você vive é exatamente isso. Saber que tipo de energia você está adentrando ou não, deixando ou entrar e liberando o acesso à sua casa de acordo com os pensamentos e comportamentos que você tem. Vocês devem lembrar das histórias dos vampiros. Geralmente o vampiro em filme, ele só pode entrar na casa de alguém se a pessoa que é dona da casa faz um convite para que esse vampiro adentre a casa. E eu já expliquei a vocês que, segundo o espiritismo, alguns espíritas chamam os obsessores de espíritos vampirescos. Por quê? Porque eles sugam o seu fluido vital, eles sugam a sua energia, eles sugam a sua vontade de viver. Você fica chateado, depressivo, só quer ficar no quarto, se isolando. Eles sugam energia, por isso que chamam de vampiros espirituais. E assim na Terra, como nos filmes, brincando aqui o trocadilho, obsessores, eles só entram na sua casa se você dá permissão a eles, energeticamente, mentalmente, pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. Tanto que, por exemplo, tem algumas religiões que fazem banhos de limpeza, tem hábitos para limpar energeticamente a casa. Eles, por exemplo, pedem para você limpar fisicamente com sabão, água e tudo certinho, e depois eles dão banhos de folhas, folhas específicas para cada caso. Porque tem folhas, ervas, que têm a capacidade de sugar energia para elas.
Geralmente são as primeiras ervas que são passadas na casa para limpar. O povo chama, por exemplo, arruda, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, que são ervas que geralmente têm a capacidade de puxar a energia negativa para elas e transformar em positiva. Por isso que geralmente toda casa de macumbeiro tem uma espada de São Jorge ou uma comigo ninguém pode, porque já vem toda essa criação mental de que é uma planta de proteção. Por exemplo, gente coloca na frente da obra, tá construindo uma casa, tá construindo, sei lá, um prédio, coloca uma espada de São Jorge na frente, porque a espada de São Jorge é uma planta associada a Ogum, ou então no Rio de Janeiro a Oxóssi. Eles trocam lá, dependendo do local, a quem é o orixá. Mas basicamente essa pessoa está dizendo: ó, eu devoto crença a você, a sua energia, a energia dessa planta, de que eu serei protegido. Então, por exemplo, depois de dar um banho de benzimento, a benzedeira geralmente enterra aquela erva que ela usou para fazer o banho. Porque a erva, o galinho seco lá, quando você enterra, ele funciona como se fosse um fio terra. Ele vai puxando as energias negativas daquela casa, daquele ambiente, daquela pessoa e colocam de novo na terra. Depois tem ervas específicas para a limpeza do ambiente, para atrair, sei lá, você quer atrair amor para sua casa, tem ervas específicas. Quer atrair dinheiro, tem outras ervas para isso. Gente, não é nada difícil, não é nada do outro mundo, não. Só ir no Google, ó, ervas que fazem isso. Procurar livros de magia, livros de Wicca, geralmente falam. Ervas que atraem dinheiro, ervas que atraem proteção. Você mesmo pode fazer. Por exemplo, folha de louro é uma erva que geralmente atrai dinheiro, que atrai proteção, porque ela tem uma energia solar, uma energia associada a Apolo e aos deuses solares, por causa de toda a mitologia grega. Por exemplo, ervas que geralmente têm trabalho de amor são ervas cheirosas, gostosas. Por exemplo, alecrim, manjericão, coentro, todas essas plantas que você coloca numa comida para a comida ficar cheirosa, para ela ficar saborosa na hora de comer, são ervas que geram energeticamente esse mesmo sentido de atrair amor, de atrair dinheiro para sua casa. Então, geralmente, depois de fazer a limpeza com ervas que retiram a energia densa, eles botam ervas que fazem aberturas de caminho, proteção e trazem energias boas para dentro daquela casa. A questão é, se eu hoje for na sua casa e fizer essa limpeza toda, as ervas certas, as orações, cantar ponto da entidade, se eu fizer salmo, se eu fizer oração com você, como os evangélicos fazem, se for todos os membros daquele grupo evangélico na sua casa e orarem junto, tudo bem, uma energia boa e positiva foi colocada ali. Mas, se assim que terminar isso tudo, eu voltar a ser pessimista, voltar a reclamar da vida, voltar a falar mal dos outros, voltar a pensar coisas negativas, voltar a dizer que para mim é tudo difícil, para mim é tudo complicado, e falas que têm energia densa, o que é que vai acontecer? Toda aquela limpeza que você fez acabam caindo por terra, acaba sujando de volta. Por isso que uma pessoa que quer seguir uma vida de espiritualidade, ela também tem que ter a continuidade de sempre estar limpando energeticamente a casa dela, limpando fisicamente a casa dela e mantendo essa vibração sempre ativa. Porque da mesma forma que se você deixar sua pia lá, ela uma hora vai encher de prato, você vai ter que lavar, mesma coisa é energeticamente da sua casa. Então, limpeza aí energética de casa é algo constante que você tem que estar sempre fazendo. E, como diz o ditado, se você não quer nada sujo, é só você não sujar. Então, verifique os seus comportamentos, os seus pensamentos, a sua forma de estar lidando com tudo na sua vida, que você vai saber se a sua casa ela está limpa energeticamente, se ela está vibrando energeticamente coisas boas ou não. Também tem ciências como, por exemplo, o Feng Shui, que fala sobre a organização energética da casa. Tem muita gente que fica curioso, meu Deus, o que é o Feng Shui? Basicamente, Feng Shui é um caminho de interpretação de como você poderia, entre aspas, organizar a energia da sua casa. E a base do Feng Shui, para quem não sabe, são os 4 elementos. Então, por exemplo, por isso que sempre no Feng Shui pedem para colocar uma fonte caindo água dentro de casa, para representar a fluidez energética. Isso daí você pode fazer lavando sua casa, jogando água dentro dela e limpando mesmo.
Por exemplo, Feng Shui fala que é importante você ter pontos de fogo na sua casa, deixar sua cozinha limpa, seu fogão limpo, porque lá você está usando a energia do elemento fogo. O Feng Shui usa muito incensos para poder dar cheiros, dar essências ao elemento ar da casa. E também coloca plantas em locais específicos da casa para a limpeza energética dela. Por exemplo, locais que você faz a limpeza energética do seu corpo, banheiro, locais onde você lava a sua roupa, já que dentro da sua roupa fica energia do cansaço, do suor, do seu dia. Lá também eles colocam plantas e por aí vai. Eles vão organizando através dessa parte de correspondência a energia do local. Então, todo esse preâmbulo foi para a gente lembrar da palestra anterior e lembrar sobre a defesa psíquica e a limpeza da nossa casa. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre como fazer a defesa e a limpeza psíquica da sua cabeça, dessa cabecinha maluca aí que você carrega e leva para todo canto. Porque, como eu falei agora, não adianta nada você limpar a sua casa materialmente falando, dar banhos de folhas e etc, se a sua cabecinha maluca não parar de pensar besteira e não parar de vibrar energias densas. E é nisso que vai se tratar aqui o capítulo número 19 do livro. Ele vai tratar de como fazer essa defesa da nossa cabecinha para que a gente fique bem. Então, bora lá, vou lendo e parando como sempre e aumentando como sempre o assunto. Capítulo número 19. Curiosamente, 19 é o símbolo do arcano do Sol. Então, na simbologia, ele representaria tipo o capítulo onde mais luz trará à nossa mente sobre como fazer realmente a defesa. No capítulo número 19 vai tratar de métodos de defesa. A gente sabe muito bem que o método é um jeito organizado de fazer essa tal defesa. Nele vai tratar das naturezas dos vínculos, o efeito dos vínculos, as relações em grupo e como você estar inserido num grupo acaba afetando a sua mente, o vínculo astral entre pessoas, observador e o observador, no caso você, numa situação, método para destruir as formas mentais, que é um tipo de energia que fica na sua casa grudada pelo que você vai pensando, porque toda vez que você está pensando algo, você está jogando energia no ambiente que você está, e essas formas mentais, essas coisas que você pensou ficam aí no ambiente. Método para quebrar vínculo astral, que é essa história que o pessoal fala sobre quebrar pactos, quebrar acordos de vidas passadas e blá blá blá. E técnica de substituição e um caso ilustrativo, que é uma historinha que ela vai contar para ficar mais fácil. Bora então entender a natureza dos vínculos. Eu também falei um pouco sobre isso na nossa palestra passada, onde eu falei sobre pacto e como pacto é uma palavra que dá a ideia de acordo. Então, quando você tem uma amizade com alguém, você tem um pacto de amizade com essa pessoa. Você tem um relacionamento com alguém, você tem um pacto de relacionamento com essa pessoa. Eu só fico com você, você só fica comigo, nós nos cuidamos, etc, etc, etc. Bora lá então ler. Não é incomum que a perturbação psíquica ocorra devido à formação de um vínculo indesejável. Então já deixa aqui bem claro, é muito importante você observar se os vínculos que você tem na sua vida, que você irá criar na sua vida, e os que você tirou da sua vida eram desejáveis, e o que cada um desses vínculos que você teve te ensinaram. Para compreender a natureza desse problema, devemos considerar o tema dos vínculos. Já analisamos com alguns detalhes a questão da sugestão telepática. Poderíamos considerar o vínculo como um aspecto passivo daquilo que a sugestão telepática é ao aspecto ativo. Bora lá que começou a falar em grego. Vamos dizer que você virou amigo de fulaninha. E fulaninha, ela tem uma determinada opinião sobre algo. Ao você virar amigo de fulaninha e começar a andar pra lá e pra cá com fulaninha, conversando com ela, a forma com que ela vê a vida pode acabar afetando a sua forma de ver a vida. Por quê? Porque você tem a opinião A, fulaninha tem a opinião B, e a opinião que fulaninha tem sobre a vida pode acabar fazendo você achar que o que ela diz é o certo e anular o que você acha certo. Vamos dar o exemplo clássico do filme. Você é a pessoa certinha que cresceu numa religião que sempre disse pra você que você não deveria beber, ou que você não deveria fazer sexo, ou que você não deveria ir à noite para festas. E aí você vai lá e vira amigo da fulaninha B ou do fulaninho C.
E aí vocês acabam indo para uma festa. E lá no meio dessa festa, o fulaninho C diz pra você: "Ah, bebe aí um pouquinho de cerveja, bebe aí um pouquinho de vodka comigo. Ah, você tá muito careta, você tá muito fechado aí no canto, você não se diverte, não pula, não dança. Pô, bebe aí um pouquinho pra você se soltar". Então, você tinha um pensamento: não posso beber, não devo beber, beber é errado e vai me fazer mal. Mas uma pessoa de fora veio para você com uma opinião diferente e essa opinião diferente dela veio para sua mente. Poxa, eu tô aqui nesse local, fulano ou fulana me trouxe aqui, eu me importo com a opinião dessa pessoa, então eu vou beber um pouquinho para poder me integrar nesse grupo aqui. E aí, o que é que acontece? Você acaba bebendo demais, você acaba fazendo alguma coisa, você fica de ressaca, você fica chateado pelo aquilo que aconteceu, e no dia seguinte percebe o quanto você foi besta de perder a sua postura. Então, o que o texto está dizendo aqui, ó, já analisamos com alguns detalhes as questões telepáticas. Telepática no sentido de conversas, eu estou conversando com vocês e eu estou falando coisas. E as coisas que eu estou falando estão entrando, entre aspas, telepaticamente na mente de vocês. Porque vocês estão me ouvindo e vocês estão me entendendo. Poderíamos considerar o vínculo como um aspecto passivo daquilo que é a sugestão telepática. Por exemplo, vocês agora estão aí calados me ouvindo. Então vocês estão passivos. E eu, que estou falando e explicando a palestra, eu estou ativo. E a minha forma de ver o mundo e a forma com que eu estou explicando, ela está tentando convencer vocês de algo. E vocês podem ouvir e serem convencidos pelo que eu estou falando ou não. E o vínculo que eu estou criando com vocês pode ser aceito ou não. Vocês podem levar o que eu estou falando a sério e acreditarem, não, Francisco está explicando certinho. Ou vocês podem falar, Francisco viajou naquilo ali, falou umas besteiras, nada a ver com isso, nada a ver com nada. E aí é que tá. O vínculo que a gente tem aqui é o vínculo palestrante-ouvinte. E vocês vêm aqui me ouvir porque a gente tem um vínculo de confiança onde vocês acreditam que as coisas que eu falarei serão úteis e auxiliarão vocês de alguma forma. E por isso, se eu der uma sugestão a vocês de que, sei lá, hoje à noite todo mundo, 10 horas da noite, vai fazer uma oração, possa ser que vocês aceitem essa minha sugestão por pensarem que eu tenho uma boa intenção com vocês. A questão é que, da mesma forma que positivamente eu posso fazer isso para levar vocês para o bem, pessoas podem negativamente levar vocês para o mal sem que vocês percebam pela mesma técnica de oratória e de conexão emocional. Voltando a esse exemplo aí da bebida, por exemplo. Eu já citei para vocês em outras dessas palestras, mas vale a pena relembrar como são feitos estudos em macacos de como isso acontece com eles e depois vocês vão perceber por que eu estou citando isso. Existe um negócio chamado comunidade verbal. Comunidade no sentido de pessoas que estão ali ao seu redor e verbal no sentido do que essas pessoas falam e do que elas concordam. Vamos dizer que tem um grupo de pessoas que vou até dar esse exemplo de novo, que fazem exercício. E todas elas gostam de fazer exercício. Se você é a pessoa novata que chegou agora, essas pessoas que gostam de fazer exercício vão fazer o quê? Vão ficar puxando você, bora, faz mais um exercício. Você vai vir para academia amanhã? Ah, você vai fazer a corrida que vai ter? Por quê? Porque a comunidade verbal deles é do tipo, vamos fazer exercícios e vamos cuidar da nossa saúde? E você, como novo membro dessa comunidade, para ser aceito nessa comunidade, precisa fazer o quê? Fazer exercício, ir para academia e também fazer tudo que está ali implícito na situação. Então, nesse sentido, seria uma comunidade verbal positiva, que está te incentivando a ter bons comportamentos. No primeiro exemplo que eu dei, era a comunidade verbal de uma festa. Você é uma pessoa nova no grupo, você é uma pessoa que não gosta de beber, não quer beber, mas todo mundo ali fica enchendo teu saco. Você não vai beber não, é? Ê, você é careta. É da sua religião, é? Você fez promessa, é? Por que você não pode beber? Ah, bebe só um pouquinho, só um copo. Ah, você tem que beber, você não pode ficar aí parado quieto. Você é chato, hein? Você é careta. Ah, bebe aí um pouquinho. Por que você parou de beber? Ah, tá, me explica, por que você não quer beber? É porque você não gosta dessa bebida? Eu vou procurar outra bebida aqui pra você, mas você vai beber comigo, nem que seja um copinho só. É a mesma coisa que aconteceu no exemplo da academia,
só que com bebida, o que eu acabei de falar. Então, a comunidade verbal que você tiver inserido, ela vai definir muito de quem você é, do que você vai se interessar e do que você vai querer fazer. E o que esse trecho aqui quer dizer é o seguinte: escolha muito bem os vínculos que você fará, porque dependendo do vínculo que você fizer, essas pessoas, elas vão fazer isso daqui que eu falei para coisas boas e coisas ruins. Todo mundo deve ter tido na vida aquela amizade atrás da vida que só quer te levar para fazer coisa ruim e para te atrapalhar a tua vida. E todo mundo já deve ter tido também aquele vínculo positivo, sei lá, um professor que incentivava você a ler, sei lá, um amigo que te incentivava a ir, sei lá, ver filme junto com você e conversar sobre coisas mais inteligentes. Então, o que esse trecho vai falar é a importância da gente perceber o quanto um vínculo ele é dominante na nossa mente. Voltando para o exemplo dos macacos. Uns pesquisadores eles estavam fazendo um estudo sobre o comportamento de grupos de macacos e eles começaram a perceber o seguinte, que em grupos de macacos, geralmente a educação de um novo macaquinho, ela é meio que feita, sim, prioritariamente pelo pai e pela mãe do macaquinho, mas também por todos os outros macaquinhos do grupo. E o que eles chegaram com essa conclusão? De que a vergonha, o medo, a insegurança de não ser aceito são coisas que, desde os macacos e também no nosso grupo de vida, têm uma influência muito grande sobre a nossa mente. Por quê? Porque no meio da floresta, se você fosse um macaquinho disfuncional, os adultos e os outros macacos do bando, eles se afastavam de você, se isolavam de você e você ficava sozinho no meio de um ambiente hostil que nem a floresta. Vou voltar para o mesmo exemplo da festa de noite. Você foi com um grupo de amigos, tá todo mundo bebendo, dançando até o chão, se divertindo. Entre aspas, se divertindo. E você é o único que não quer beber, que não quer dançar que nem um macaco rebolando e que não quer ficar indo até o chão. O que é que vai acontecer? Esses seus amigos, eles vão começar a fazer isso num grupo deles separados de você. Você vai se isolar e se afastar e ficar meio que sozinho. E tecnicamente, entre muitas aspas, você será a presa fácil naquele ambiente porque você está isolado e sozinho no meio da festa da noite sem ter como se defender. Olhem como é o mesmo exemplo, como é a mesma situação e de como é muito mais fácil para o macaquinho fazer o que o grupo pede para que ele seja aceito e protegido pelo grupo do que ele ficar sozinho no meio da floresta, do que ele ficar sozinho no meio da festa. Então, observem muito bem os grupos de amizades que vocês têm, os grupos que vocês frequentam, os locais aonde vocês vão. Porque para você ser aceito no local que você vai precisar fazer coisas que implicitamente estão associadas à ida àquele local. E você, sem perceber, vai acabar aceitando fazer muitas das coisas que naquele local e naquele grupo seriam aceitas, exatamente pelo medo de ser socialmente rechaçado pelo seu comportamento errado. Então, historicamente, desde os nossos ancestrais primatas, hominídeos, homo sapiens, a gente já tem na nossa mente essa importância de eu preciso fazer coisas onde eu serei aceito pelo grupo para que eu seja protegido pelo grupo e integrado pelo grupo. E, entre aspas, eu não posso fazer coisas que estão destoando do meu grupo, porque senão eu vou me isolar e ficar sozinho. Então, todo esse trecho aqui, ele vai falar sobre isso, sobre como os vínculos que a gente tem determinam o que a gente pensa e determinarão como a nossa mente estará equilibrada ou não para viver um momento. Voltando ao texto. Esse vínculo, ele forma de fato a condição básica necessária para a sugestão telepática ocorra. Pensem aqui telepático como uma conversa. Duas pessoas que estão relacionadas poderiam ser descritas como irmãs gêmeas astrais. Olha aqui, você e seu melhor amigo, você e sua melhor amiga, você e seu companheiro, companheira. Vocês têm um vínculo astral como se vocês fossem irmãs gêmeas, irmãos gêmeos. Porque, como eu falei na última palestra, se eu me importo muito com você, se algo acontece contigo, aquilo me afeta também. Então,
Meu anjo guardião, ele não vai me ver como alguém, eu só tenho de proteger Francisco naquele local. Ele vai pensar, eu tenho de proteger Francisco e os amigos de Francisco, porque se alguma coisa acontecer com das pessoas do grupo de amigos de Francisco, aquilo vai afetar Francisco. Eu trouxe aqui uma tirinha que exemplifica perfeitamente isso daqui, um memezinho pra gente perceber. Quando você passa muito tempo com a pessoa e começa a pegar devagar, quando você começa a pegar as manias dela. Aí tem aqui o ursinho de Jujuba incolor e o ursinho de Jujuba com um corante, sei lá, uva. Se vocês perceberem essa imagem, ela mostra exatamente isso aqui. O ursinho de cor roxa, que tem uma cor dominante, que tem uma personalidade dominante, que tem um jeito dominante, levou o ursinho incolor para, sei lá, passear na floresta. E agora o ursinho incolor ele tá pegando os hábitos, os comportamentos do ursinho roxo, exatamente porque para ele viver melhor naquele ambiente, naquela floresta, ele precisa fazer isso daí. É que nem a pessoa extrovertida e conversativa que pega um amigo tímido na escola para fazer amizade. A pessoa da turma que é falante que faz o trabalho em grupo com a pessoa que é calada e tímida para ajudar. A questão é o seguinte, que quando você começa a passar muito tempo com uma pessoa, você começa a pegar os vícios dela. Se você parar pra perceber, se você anda muito com uma pessoa que fala véi, você começa a falar véi também. Ou mano, você começa a falar mano também. Se uma pessoa ela fala muito uma palavra, você começa também a usar aquela palavra no seu vocabulário. Se aquela pessoa ela tem um jeito específico de lidar, quando você tá perto dela, você tem uma tendência a ficar parecido com o que ela é. Por quê? Por causa do vínculo. E o que é que o texto falou aqui? Que vocês, segundo a visão astral, são como gêmeas astrais. O anjo guardião do ursinho roxo tem como proteger sozinho o roxo? Não, porque qualquer coisa que acontecer com o ursinho incolor vai ser culpa dele, vai ser responsabilidade dele, porque os dois estão juntos. Então pare aí para pensar, você e seu marido, você e sua esposa, você e seu melhor amigo na festa, você e as pessoas do trabalho. Observe o ecossistema e como ele influencia em você. Ó, embora os corpos físicos sejam unidades independentes, cada ursinho separado, os corpos astrais estão ligados de tal maneira que a força astral circula livremente entre ambas. O que é que está acontecendo aqui? Uma hora, os dois vão mexer tanto um com a cor do outro que a cor dele vai ficar mais branquinha e a cor dele vai ficar toda rosinha. Exatamente pela conexão dos dois. Então, de novo, se você é uma pessoa com energia um pouquinho melhor e você anda com uma pessoa com energia atrasada, a sua energia melhorzinha vai passar para a pessoa atrasada para que vocês dois fiquem protegidos. Você vai sofrer rebombadas, dificuldades e sofrimentos na vida que eram para ser só da pessoa atrasada, e a pessoa atrasada ela vai viver, entre aspas, com menos sofrimento por causa da sua boa energia. Já vi inúmeros casos desse no centro espírita e em vários outros locais. Tinha uma pessoa boa que namorava uma pessoa ruim. E aí, quando terminou com a pessoa ruim, a pessoa boa deslanchou na vida, arrumou um emprego melhor, conseguiu promoção, passou na faculdade, foi morar em outro país, em outra cidade, e a pessoa que tinha energia ruim era atrasada. Caiu mais em bebida, caiu mais em droga, se afundou em ainda mais erro e sofreu ainda mais. Então, às vezes, a mudança que você está querendo, esperando e desejando para a sua vida não acontece porque você vive grudado com uma âncora que prende exatamente seu barco. Ah, Francisco, mas eu sou apaixonada por ele. Ah, mas eu sou apaixonado por ela. O que é que eu vou fazer, Francisco? Aí é que tá. A gente vê que o fruto dessa relação é o apego. E também o medo. Por que o apego? Porque eu sou tão apegado a essa pessoa que, mesmo ela me fazendo mal, mesmo ela me machucando, mesmo eu tendo perfeita noção de que aquele vínculo é negativo para mim, eu quero mantê-la ali. Porque é confortável para mim e eu estou apegado à ideia que eu criei sobre aquela pessoa. E além do apego, tem o medo. Por quê?
Ah, Francisco, eu já estou casada com ele há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ah, Francisco, mas a gente já namora há mais de um ano. E se eu ficar sozinha? Eu já sou velha, eu tô gorda, eu tô feia. E aí começa uma ruma de desculpas. Tá gorda? Vai pra academia. Tá feia? Se arruma um pouquinho. Tem maquiagem, junta dinheiro, faz uma cirurgia plástica. Tá não sei o que. Tudo aí, se você parar pra pensar, você acha uma solução. O verdadeiro problema é ter o apego lá atrás. Mas o outro medo, e se eu ficar sozinha? Esse é o que mais me dizem, que mais me respondem. Rapaz, eu começo lhe dizendo, rapaz, você é tão ruim assim, a ponto de mais ninguém no mundo lhe querer, além desse traste. É sério isso? Só esse traste aí vê brilho em você? Só esse traste te acha bonita, interessante e quer ficar do teu lado? É? Ninguém melhor no mundo vai lhe querer. Só esta coisa aí que tu carrega pra lá e pra cá. É. Vá lá, se cuide melhor e, sei lá, faça umas coisas, faz um curso, vai dançar, vai pra academia, sei lá o quê. Com certeza alguém melhorzinho vai aparecer no mundo. E lembrando, o que é que eu tô dando de explicação aqui desde o início? Energia atrai energia. Quando a energia desse traste sair da tua, você fizer, sei lá, seu divórcio energético, sei lá o quê, automaticamente a sua energia vai subir lá pra cima e melhorar muito. Depois que você passar recaído, sofrimento, chororô, ai meu Deus, que saudade. Sua energia vai melhorar e o que é que isso vai fazer? Você vai acabar atraindo pessoas melhores com o seu nível energético. O que é que vai acontecer? Você vai achar alguém melhor para se relacionar. Só que aí que tá de novo. O seu ego vai fazer você se sentir apegado a essa pessoa e você vai preferir ficar apegado a essa pessoa que ferra a sua vida, que te faz mal, que não te serve de nada, do que seguir em frente, terminar com ela e ir para uma nova amizade, para um novo relacionamento, sei lá o quê. E o seu medo de ficar sozinho te faz esquecer de confiar na própria energia e no próprio universo que você estuda e que aprende. Que te diz o seguinte: que quando a sua energia estiver melhor, você vai encontrar alguém melhor. E eu, como experiência e exemplo, digo a vocês que todas essas pessoas que depois de terminar o relacionamento melhoraram de vida absurdamente, meses depois me falaram: Francisco, eu tô com um homem muito melhor, tô com uma menina que me respeita, que namora comigo, que me honra, tô com uma pessoa muito melhor do meu lado. E todas elas provavam e mordiam a língua, realmente. Aquela história que você me contou fez sentido. Agora eu tô com alguém muito melhor e essa pessoa tá lá sofrendo até hoje e ela não tem nada de bom na vida dela. Alguns até se dão bem mesmo depois do término, mas aí acham outra pobre coitada pra infernizar. E aí a pessoa olha, não, a vida dele tá boa, não sei o que, ele tá sugando outra pessoa porque ele tá sendo de novo o vampiro que ele é. Então, de novo, sua defesa psíquica é responsabilidade sua. Se você tá de amizade com essa pessoa é porque você quer. Se você tá nesse relacionamento aí é porque você quer. Você toma vergonha na cara e se liberte disso aí se você quiser mudar de vida. Senão você vai continuar nessa situação maravilhosa aí que você tá vivendo. Então, continuando. Duas pessoas estão relacionadas podem ser descritas como irmãs gêmeas astrais. Embora os corpos físicos sejam unidos e independentes, os corpos astrais estão ligados de tal maneira que a força astral circula livremente entre ambas. Então, a tua casa às vezes não tá tendo alimento, não tá tendo amor, não tá tendo coisa boa, porque a energia dessa pessoa joga tudo para baixo. E como vocês dois moram juntos, vivem juntos, às vezes não vivem nem fisicamente na mesma casa, mas fica pensando tanto um no outro que a energia desse outro chega na tua casa e aí dá tudo errado. Por que será? Por que será? Assim como o sistema circulatório da mãe está ligado pelo cordão umbilical ao da criança, que vai nascer com o mesmo sangue circulando livremente entre ambos. Sim, para quem não sabe, durante toda a gestação, os rins da mãe fazem a filtragem do sangue do bebê. É o coração da mãe bombeando que também ajuda em parte do bombeamento sanguíneo do filho. O sistema imunológico da mãe é o mesmo sistema imunológico do filho. Então tem toda uma relação aí profunda. É muito interessante, inclusive depois parem para ver as aulas de biologia, vocês vão ver o quanto o parto é lindo. Esse fato explica muitos fenômenos ocultos importantes. É a chave real para o matrimônio. Lembrando, matrimônio vem de mater,
Monium, o casamento que a mãe, aquilo que a mãe passa. E a mãe, na visão esotérica, é aquela que passa valores, que passa comportamento para o filho. E é também a mãe que passa o instinto de merecimento para a criança. Geralmente, mulheres que têm relacionamentos conturbados, geralmente tem uma mãe que fica no pé dela dizendo: ó, que você não merece ninguém, você não vai achar alguém melhor e blá 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 blá. E por não quebrar esse vínculo com a mãe e o que a mãe diz que você vai conseguir ou não, você fica lá vivendo coisa ruim. Então, geralmente, é bom você olhar como é que está seu vínculo materno. Enquanto a mãe passa para o filho valores, passa para o filho o conceito de certo e errado e etc., isso falando no sentido espiritual. Na hora de criar a criança, os dois passam. O pai é aquele que passa fé para a criança. Então, se você vê uma pessoa que ela é muito confiante, uma pessoa que é combativa, que é enérgica, que vai para cima, que confronta os outros, geralmente ela teve uma espécie de pai presente na vida dela que passou a ela fé, fé para lutar contra o mundo e lutar contra as pessoas. O pai é aquele que expande, é aquele que diz: vai lá, filhão, se joga, pedala aí, sai correndo mesmo, se cair não tem nada não, levanta e vai de novo. A mãe é aquela que preocupa, que acolhe. Ô filho, cuidado, você caiu, meu filho, cuidado. E isso, de novo, energeticamente falando. Então, muitas das vezes também é importante a gente observar nossos vínculos familiares e as crenças que a nossa mãe e nosso pai colocaram na gente sobre relacionamentos e vínculos, porque às vezes seu pai é aquele cara que tem um amigo que não vale nada, sua mãe é aquela que tem uma amiga que só fala coisa, e você acaba seguindo o padrão. Esse fato explica muitos fenômenos ocultos importantes, é a chave real para o matrimônio e explica muitos fatos no relacionamento entre os pais e os filhos. Ele justifica também alguns aspectos importantes da relação entre professor e aluno, já que o professor e aluno também é um vínculo de ensinar e de receber. E citou aqui de novo o matrimônio porque os vínculos que você vai criar estão definidos na sua cabeça de certa forma pela sua mãe. No caso, por exemplo, vamos dizer que você vai sair com um amigo. Geralmente sua mãe quer saber quem é esse amigo, ele é filho de quem, mora onde, a mãe dele é o quê? É filho de fulano que trabalha ali? Ah, então você pode ir. É filho de ciclano? Você não vai não. Então, vínculos também inconscientemente, lembrando, estou falando metaforicamente, filosoficamente aqui, estão associados também com a nossa mãe. O tipo de vínculo que você acha que você merece ou não na sua vida está muito associado à forma com que sua mãe te ensinou do que você merecia ou não, do que você podia ou não. Mas um vínculo pode estabelecer-se não apenas entre dois indivíduos, mas entre um grupo de indivíduos, ou um indivíduo e um grupo. Esse fato exerce um papel importante no trabalho das fraternidades. No caso aqui, seria tipo os centros espíritas deles. É também possível estabelecer-se um vínculo entre um ser humano e outros reinos da natureza, como entidades desencarnadas, como seres super-humanos, além dos humanos, extraterrestres, entre aspas, e, de fato, como qualquer forma de vida com a qual um indivíduo pode formar um entendimento simpático. Por exemplo, seu cachorro sabe que você é o dono dele e ele sabe proteger você. Mas se uma pessoa estranha entra na sua casa, seu cachorro vai avançar nessa pessoa. Seu cachorro ele tem um vínculo simpático com você. Seu gato também tem um vínculo simpático com você. E ele é de outro reino, ele é do reino animal. Plantas geralmente secam ou ficam mais floridas dependendo da mão do dono. E isso também é mais uma prova do vínculo. Tem aquele experimento da água que a pessoa xinga a água e a água fica de uma forma, as moléculas dela, o padrão de gelo dela, e outro fica de outro jeito. Deve haver alguma razão de simpatia como base para a formação de um vínculo, mas, uma vez formado, ele pode ser desenvolvido até o extremo. Então, observe os vínculos que você faz, porque você pode se transformar completamente por causa da pessoa que está do teu lado. É um fato curioso que, se um vínculo persiste por muito tempo, as pessoas assim unidas começam a se tornar gradualmente muito semelhantes. Todos conhecemos o homem de aspecto cavalar e também o filho da terra, sobre quem se disse expressivamente: o pai está no chiqueiro, você reconhecerá por seu chapéu. Basicamente é um filho de
macaco, macaco é, filho de peixe, peixinho é. hã, Basicamente aquela ideia de Chris e Greg, os dois parecem muito Lé com Cré, como o povo diz, e por aí vai. É basicamente isso que tá dizendo. Chega uma hora que os dois começam a ser tão iguais que eles parecem ser a mesma pessoa, falarem a mesma coisa e terem as mesmas opiniões sobre tudo. Isso mostra o quanto você é sem personalidade, na verdade. Porque se você parece tanto com alguém assim fora de você, é porque você não tem personalidade nenhuma, você não tem nada de diferente em você. Quando dois seres humanos estão vinculados, o menos positivo dos dois tende a perder sua própria individualidade. Então, bora lá. Se tem um casal de amigos que um é dominante e o outro é passivo, o passivo vai acabar fazendo tudo que o dominante quer por não ter força para dizer: ó, isso aqui eu não vou fazer, não. Ele vai fazer pela insistência. Torna-se um pálido reflexo do outro. Vocês já devem também ter visto casais onde a mulher basicamente só faz o que o marido manda, ou então o contrário, o marido só faz o que a mulher manda e perde totalmente a sua individualidade, sua opinião, o que ele faz, o que ele não quer e por aí vai. Isso é extremamente tóxico e a pessoa deveria ter a individualidade dela. Tudo bem que um relacionamento ele é feito de um vínculo onde tem acordo entre o casal, mas geralmente tem algum dos lados que pode ser bem mais abusivo que o outro. Se você não é o abusivo, obviamente você é o abusivo. O trocadilho foi exatamente esse mesmo. Geralmente a pessoa que é abusiva, que é a dominante da situação, não quer aceitar que ela é. O passivo, geralmente, ele aceita, realmente, eu faço tudo que fulano ou fulana manda ou diz. Razão que o ocultista ocidental, que valoriza altamente a individualidade, não tem discípulos pessoais da mesma maneira que os gurus orientais, mas prefere trabalhar pelo ritual com um grupo porque esse método é mais impessoal. Isso aqui é porque lá nas antigas religiões geralmente tinha uma relação mestre-aluno. Eu sou o seu mestre, você é meu aluno. E aqui no Ocidente, como falou aí, tem uma relação grupal. Eu tô sendo aqui, entre muitas aspas, o mestre de vocês todos que estão me ouvindo, e vocês todos estão aprendendo em grupo comigo, sendo meus discípulos, tecnicamente, e vice-versa. Quando vocês também me falam algo, eu sou discípulo de vocês, e vocês são meus mestres, e por aí vai. É nesse sentido que está explicando. Mas, mesmo assim, os membros individuais de um grupo sofrerão certas mudanças, através das quais eles se afinam com o tom do grupo, de modo que haverá um certo denominador comum a todos que todos possuem. Então, geralmente, um grupo, a maioria das pessoas vão ter uma personalidade ou uma opinião parecida com o assunto. E talvez, se a pessoa tiver uma opinião diferente, ela nem abra a boca pelo medo de não ser aceita pelo grupo ou por ser criticada por pensar diferente. Quem não pode reconhecer a marca do cientista cristão, do teósofo e do quaker? No caso aqui está citando três religiões diferentes. Quaker, inclusive, é aquela religião que usa aquele negócio na cabeça igual a daquela veia quaker. É, porque o pessoal que criou a marca quaker era dessa religião. Por aí, enfim. Teósofo é da teosofia. É o caminho daqui desse livro, de Helena Blavatsky e outros. Todo sistema que tem meditação grupal imprime rapidamente uma marca sobre seus membros. Então tá basicamente dizendo o seguinte: vocês são kardecistas. Se vocês forem a algum debate sobre espiritualidade, vocês vão usar termos como mediunidade, duplo etérico, água fluidificada, sei lá, Kardec, que vão fazer você ser identificado como um kardecista. Mas se você usar outras palavras, sei lá, quântico, ou então, sei lá, qualquer outro termo que não seja do kardecismo, você também vai ser identificado como sendo alguém de outro grupo. Nesse fato, naturalmente, reside muito o valor da associação com um grupo digno. Então, de novo, está dizendo, preste atenção nos grupos que você vai entrar, preste atenção na religião que você vai entrar, porque querendo ou não, uma hora você vai acabar tendo de concordar com coisa que talvez você não concorde para ser aceito naquele local. E nele, igualmente, reside o prejuízo da associação com um grupo indigno. De novo, se você fizer parte de um grupo de amigos ruim, você vai uma hora cometer algum erro. Preste atenção. Consideremos o que acontece quando uma pessoa de caráter comum se associa com um grupo de tom moral degenerado. Ele se verá em tal antagonismo com a mente do grupo que não terá opção a não ser retirar-se. Então, por exemplo, se eu, sei lá, acredito que a Terra é redonda
e eu vou para um grupo onde todo mundo acredita que a Terra é plana. Eu vou acabar saindo desse grupo e rindo da cara dessas pessoas porque eu não vou conseguir acreditar de jeito nenhum que a Terra é plana. Mas se eu sou uma pessoa que acredita que a Terra é redonda, mas pensa, opa, talvez a Terra seja plana, eu vou ser uma pessoa com uma tendência maior a aceitar aquele grupo e começar a falar que realmente a Terra é plana mesmo para ser aceito ali. É o famoso Maria vai com as outras. O que tá dizendo, o que tá tocando é a música que dança e por aí vai. Não tem opinião própria, apenas faz o que é necessário para ser aceito. Ou então se afinará rapidamente, mas inconsciente, com o diapasão dos seus novos associados. Basicamente está dizendo que a pessoa vai ser aceita se ela for passiva. Sem se aperceber do fato, seu senso moral se tornará embotado, e ele aceitará, na verdade, aquilo de que teria originalmente fugido enojado. Então também está falando aí sobre o efeito da constância. É aquela história de uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade. É aquela história de que se a temperatura vai aumentando gradualmente, você tem uma tendência a aguentar por muito mais tempo a temperatura quente do que se ela aquecesse de uma vez, de uma hora para outra. Se você entra num grupo que começa falando coisas que você concorda e você vai crescendo nesse grupo, passando mais tempo e ele começa a dizer coisa errada, tem uma tendência que você fique nesse grupo, passe pano. Ah, mas o grupo era bom lá no começo, que nem uma amizade. No começo era uma amizade boa, mas depois fulano foi começando a fazer umas coisas erradas. Ah, mas fulano, ele tem uma parte boa. É que nem o relacionamento. Ah, mas ela tem uma parte legal. Ela é uma pessoa difícil, ela faz isso, mas ela é uma pessoa de bom coração, para poder passar o pano. É a parábola do sapo que cai na panela de água, que vai aquecendo aos poucos e ele fica pensando, daqui a pouco eu pulo fora, a água tá quentinha, tá gostosa, daqui a pouco eu pulo fora. E quando ele vai tentar pular de verdade, a água já tá tão quente que o músculo dele não consegue mais fazer movimento nenhum. Então, de novo, observe os vínculos que você cria, observe os grupos que você frequenta, porque vai ter uma hora que você vai querer pular fora desse grupo e tu não vai conseguir porque você já tá dentro demais dele. É, de novo, assim também que, por exemplo, a corrupção acontece. Você começa se corrompendo com uma coisinha pequena, com uma atitudezinha, com uma graminha. Ah, é só essa coisinha. E quando você vê, você já tá num esquema milionário com a Lava Jato atrás das suas costas, com o juiz dando decreto e você se ferrando. Então, de novo, observe seus vínculos. E lendo esse trechinho aqui para encerrar por causa do horário. Uma vez estabelecido o vínculo, outras coisas além do tom geral dos sentimentos podem ser partilhados. Ideias reais podem ser transferidas de uma mente para outra na telepatia. Da mesma maneira, a força vital pode ser transmitida. É esse fato que explica certos tipos de curas espirituais. Quando a vitalidade etérea está sendo transmitida, é necessário que as pessoas envolvidas estejam num campo magnético imediato da outra. Mas, quando a força astral está em questão, a proximidade não é necessária. A transmissão independe do espaço. Basicamente está dizendo aí que a energia de um grupo, ela tem comunhão entre essas pessoas e geralmente ela movimenta o grupo e um começa a proteger e doar energia para o outro. Que nem o exemplo que eu dei. Se você é a pessoa melhorzinha, parte da sua energia vai para a pessoa atrasadinha e parte da energia atrasadinha vem para você para equalizar o grupo, para todo mundo estar falando a mesma língua, para que assim todo mundo se entenda e para que tenha uma mesma vibração dominando a situação. Bem, é isso, não vai dar para continuar hoje, mas provavelmente na próxima palestra eu vou continuar esse tema, se vocês quiserem, se vocês acharem que vale a pena aprofundar mais. E é isso, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham refletido bastante, que vocês possam levar isso para o cotidiano de vocês. E lembrem-se que o sucesso é sempre a única possibilidade.